Eu abri o porta-malas do carro do meu filho e senti minhas pernas fraquejarem. Ali, empilhadas sem o menor cuidado, estavam todas as minhas joias. As alianças da minha mãe, o colar de pérolas que ganhei do meu falecido marido, os brincos de ouro que foram da minha avó. Tudo estava ali, junto com documentos da minha casa, procurações falsificadas com minha assinatura e um papel amassado com o endereço de uma joalheria no centro da cidade. Meu próprio filho estava me roubando. E o pior ainda estava por vir, porque ao lado dessas coisas havia um envelope pardo com fotografias e mais documentos que fariam meu mundo desabar completamente naquela noite. Antes de continuar, quero que você saiba que esta é uma história real, da minha vida. Se você está me ouvindo agora, deixa um comentário me contando de onde você está acompanhando esse relato. E se você gosta de histórias reais, intensas, sobre superação e justiça, se inscreve no canal porque aqui eu compartilho relatos verdadeiros de pessoas como eu e você. Fica comigo até o final dessa história porque você não vai acreditar no que aconteceu depois que descobri tudo isso. Meu nome é Carmen, tenho 63 anos e durante quase 40 anos dediquei cada segundo da minha vida à minha família. Fui casada com o Roberto por 35 anos, até ele falecer de um infarto há 5 anos atrás. Criei 3 filhos praticamente sozinha porque meu marido viajava muito a trabalho. Ele era representante comercial e ficava semanas fora de casa. Eu que acordava de madrugada quando as crianças tinham febre, eu que ia nas reuniões da escola, eu que ajudava com lição de casa até altas horas da noite. O Lucas, meu filho do meio, sempre foi o mais apegado a mim. Ou pelo menos era o que eu pensava. Depois que o pai faleceu, ele se aproximou ainda mais. Ligava todo dia, vinha almoçar em casa aos domingos, sempre com a esposa dele, a Jéssica, e os 2 filhos pequenos. Eu achava lindo aquilo. Achava que finalmente tinha a família unida que sempre sonhei, sabe? Depois de tanto sacrifício, de tantas renúncias, parecia que eu estava colhendo os frutos de tudo que plantei. Eu morava sozinha numa casa em Perdizes, na zona oeste de São Paulo, que o Roberto tinha comprado nos anos 80, quando o bairro ainda estava se desenvolvendo. Uma casa boa, de 3 quartos, com um quintal pequeno onde eu cultivava minhas roseiras e meus temperos. Era meu refúgio, meu cantinho. Passei a vida inteira ali, criei meus filhos ali, enterrei meu marido e voltei para aquela casa vazia. O Lucas sempre dizia que se preocupava comigo morando sozinha. Mãe, a senhora já pensou em ir morar num apartamento menor? Essa casa é muito grande para a senhora cuidar sozinha. Eu sempre respondia que estava bem, que gostava da minha casa, das minhas memórias ali. Mas ele insistia. A Jéssica também começou a insistir. Carmen, a gente se preocupa com a senhora. E se acontece alguma coisa e a senhora está sozinha? Nessa idade, a gente tem que pensar nessas coisas. Nessa idade. Como se eu estivesse com um pé na cova. Eu caminhava 5 quilômetros toda manhã no Parque da Água Branca. Fazia pilates 2 vezes por semana. Cozinhava, limpava minha casa, cuidava do meu jardim. Estava em plena forma. Mas eles insistiam tanto que eu comecei a me sentir realmente velha, sabe? Comecei a achar que talvez eles estivessem certos, que talvez eu realmente precisasse de ajuda. Meus outros 2 filhos, a Patrícia e o Fernando, moravam longe. A Patrícia tinha se mudado para Florianópolis depois que casou, e o Fernando trabalhava em Brasília. A gente se falava por telefone, por mensagem, mas era o Lucas que estava presente no dia a dia. Então, naturalmente, era nele que eu confiava mais. Era com ele que eu dividia as preocupações. Era para ele que eu pedia ajuda quando precisava. 3 meses antes daquele e-mail chegar, o Lucas apareceu em casa com uma proposta. Ele tinha conseguido um emprego melhor, estava ganhando bem e queria me ajudar a organizar minha vida financeira. Mãe, a senhora entende dessas coisas? De investimento, de aplicação, de imposto de renda? Deixa eu te ajudar. Eu trabalho com isso. Conheço gente que pode orientar a senhora direitinho. Eu, que mal sabia mexer no aplicativo do banco, achei maravilhoso. Que filho abençoado eu tinha, não é mesmo? Comecei a assinar papéis que ele trazia. Ele explicava por cima, sempre com pressa, sempre dizendo que era coisa simples,
só para organizar. É só uma procuração para eu poder movimentar sua conta e pagar suas contas quando a senhora estiver viajando ou se esquecer. É normal, mãe. Todo mundo faz isso. Eu assinava confiante. Era meu filho. Por que eu duvidaria do meu próprio filho? A Jéssica também começou a frequentar mais a minha casa. Sempre muito carinhosa, sempre me trazendo um bolo, um doce, me ajudando com as compras do mercado. Sogra, deixa que eu vou com a senhora. Essas sacolas são pesadas demais para a senhora carregar. Ela começou a comentar sobre minhas joias também. Nossa, Carmen, que colar lindo! A senhora usa pouco, né? Que pena ficar guardado aí sem ninguém apreciar. Eu contava para ela sobre as joias da família, sobre a história de cada peça. A aliança da minha mãe, que ela usou por 50 anos de casamento. O colar de pérolas que o Roberto me deu quando completamos 25 anos juntos. Os brincos de esmeralda que eram da minha avó, que vieram de Portugal com ela quando ela emigrou para o Brasil ainda jovem. A Jéssica ouvia tudo com tanto interesse que eu me sentia especial, sabe? Finalmente, alguém se importava com aquelas histórias. A senhora já pensou em fazer um inventário dessas peças? Para seguro essas coisas. Seria bom ter tudo documentado, tirar foto, guardar em lugar seguro. Fazia sentido. Eu trouxe todas as joias, coloquei em cima da mesa da sala e a Jéssica foi anotando tudo num caderninho, tirando fotos com o celular. É só para ter um registro, sogra. Vai que acontece alguma coisa? Deus me livre, mas a gente nunca sabe, né? Depois daquele dia, eu fui guardar as joias de volta no meu criado mudo, onde sempre ficaram, dentro de uma caixinha de madeira que ganhei da minha mãe. Só que eu comecei a notar que algumas peças estavam sumindo. Primeiro foi um anel pequeno, de não muito valor. Pensei que tinha perdido, que estava ficando esquecida mesmo. Depois, sumiu uma pulseira. Então, um broche antigo. Comentei com o Lucas. Filho, estou achando que estou ficando maluca. Tenho certeza que guardei essas coisas aqui, mas não encontro mais. Ele me olhou com aquela cara de pena que eu odiava. Mãe, a senhora anda muito esquecida ultimamente. Outro dia a senhora não lembrava se tinha tomado o remédio da pressão. A gente precisa pensar em te ajudar mais, viu? Aquilo me deixou tão insegura. Será que eu estava mesmo perdendo a cabeça? A situação foi ficando cada vez mais estranha. O Lucas começou a aparecer em casa quando eu não estava. Minha vizinha, a dona Eulália, comentou comigo. Carmen, ontem vi seu filho saindo da sua casa de tardezinha. Você não estava, porque eu te vi voltando da caminhada depois. Ele tem chave? Eu disse que sim, que tinha dado uma cópia para emergências. Mas aquilo me incomodou. Comecei a reparar em outras coisas. Documentos que eu guardava numa gaveta específica apareciam em lugares diferentes. Papéis que eu tinha certeza de nunca ter visto surgiam no meio das minhas coisas. Um dia encontrei um documento de transferência de propriedade com minha assinatura, mas eu não me lembrava de ter assinado aquilo. Quando perguntei para o Lucas, ele disse que eu tinha assinado sim, que estava ficando esquecida, que aquilo era normal na minha idade. Normal na minha idade. Essa frase começou a se repetir como um mantra. Toda vez que eu questionava alguma coisa, toda vez que eu estranhava algo, a resposta era sempre a mesma. É normal na sua idade, mãe. A gente precisa aceitar que não somos mais jovens. Eu tinha 63 anos, não 90. Mas eles me faziam sentir como se eu estivesse senil, incapaz, uma velha gagá que não conseguia mais cuidar da própria vida. Então chegou aquele e-mail. Foi numa segunda-feira, no começo da noite. Eu tinha acabado de sair do banho e fui checar meu e-mail para ver se a Patrícia tinha mandado as fotos das crianças que ela tinha prometido. Foi quando vi aquela mensagem de um remetente que eu não conhecia. Nem nome tinha. Era só uma sequência de números e letras. O assunto estava em branco. Abri achando que fosse spam, propaganda, essas coisas que a gente recebe todo dia. Mas tinha apenas uma frase lá dentro. Verifique o carro do seu filho antes do jantar. Nada mais. Nenhuma assinatura, nenhuma explicação, nada. Meu primeiro instinto foi deletar. Mas alguma coisa dentro de mim, uma intuição, sei lá, me fez parar. Aquele e-mail tinha chegado exatamente quando o Lucas estava lá em casa jantando comigo. Ele vinha toda segunda porque a Jéssica tinha aula de inglês
E ele ficava com as crianças, então aproveitava para jantar comigo. Fiquei com aquilo na cabeça a noite inteira. Durante o jantar, enquanto o Lucas falava sobre o trabalho, sobre os meninos, sobre a vida, eu só pensava naquele e-mail. Verifique o carro do seu filho. Por quê? O que eu encontraria lá? E quem tinha me mandado aquilo? Alguém estava tentando me avisar de alguma coisa? Ou era só uma brincadeira idiota, um erro, um e-mail que foi para a pessoa errada? Depois do jantar, enquanto o Lucas estava na sala vendo televisão com as crianças, fingi que estava passando mal. Ai, filho, acho que comi alguma coisa que me fez mal. Estou me sentindo enjoada. Ele nem levantou do sofá. Toma um chá de boldo, mãe. Ou um Eno. Tem aí no armário. Aquilo já me irritou, mas usei como desculpa. Vou lá fora pegar um ar fresco, ver se melhora. Saí para o quintal, mas em vez de ficar ali, dei a volta e fui até a rua, onde o carro dele estava estacionado. Era um Honda Civic cinza, que ele tinha comprado usado há uns 2 anos. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir nas minhas orelhas. Minhas mãos tremiam. Olhei para os lados para ter certeza de que ninguém estava vendo, e então experimentei abrir a porta. Estava aberta. Ele nunca trancava quando estacionava na minha rua. Abri a porta de trás primeiro. Havia uma mochila das crianças, alguns brinquedos, nada demais. Então fui até o porta-malas. Estava trancado. Voltei para dentro do carro e procurei a alavanca para abrir. Quando o porta-malas se abriu, eu precisei segurar na lateral do carro para não cair. Ali estava tudo. Todas as minhas joias que tinham sumido ao longo dos últimos meses, mais outras que eu nem tinha percebido que não estavam mais no lugar. Mas não era só isso. Havia uma pasta com documentos. Peguei com as mãos tremendo e comecei a folhear ali mesmo, sob a luz fraca do poste da rua. Eram documentos da minha casa. Escritura, IPTU, contas de luz e água. E tinha algo que fez meu sangue gelar. Era uma procuração com minha assinatura, autorizando o Lucas a vender minha casa. Só que eu nunca tinha assinado aquilo. Nunca tinha nem conversado sobre vender minha casa. Continuei mexendo nos papéis, cada vez mais desesperada. Tinha extratos bancários da minha conta, mostrando transferências que eu não tinha feito. Valores altos, sendo transferidos para uma conta que eu não conhecia. Tinha um contrato de venda da minha casa, já preenchido, só faltando a data e a assinatura do comprador. Tinha até folhetos de asilos, de casas de repouso, com alguns estabelecimentos circulados em caneta vermelha. E então eu vi o envelope pardo. Estava no canto do porta-malas, meio escondido embaixo de um casaco. Peguei e abri. Dentro tinha fotografias. Fotografias do Lucas com uma mulher que não era a Jéssica. Eles estavam abraçados, se beijando, em situações claramente íntimas. Tinha fotos dentro de um apartamento, num restaurante, na praia. E junto com as fotos tinha um papel impresso, parecia ser a conversa de WhatsApp, onde ele dizia para essa mulher: "Logo, logo a velha vai estar internada e a gente vai poder viver nossa vida com o dinheiro dela. Já encontrei um asilo bom e barato. Ela nem vai perceber onde está." Senti uma onda de náusea subindo pela garganta. Meu filho, o filho que eu carreguei no ventre por 9 meses, que eu amamentei, que eu criei com todo o amor do mundo, estava planejando me roubar, me internar num asilo e ficar com tudo o que eu tinha. E ainda estava traindo a esposa, a mãe dos filhos dele, com outra mulher. Eu estava literalmente sendo descartada, como um objeto velho que não serve mais para nada. Fechei o porta-malas com cuidado, tentando não fazer barulho. Coloquei tudo exatamente como estava. Tirei só algumas fotos rápidas com meu celular e voltei para dentro de casa. Quando entrei na sala, o Lucas estava rindo de alguma coisa na televisão, com meu neto no colo. Ele me olhou. "Melhorou, mãe? Está com uma cor melhor." Eu forcei um sorriso. "Melhorou sim, filho. Acho que era só um mal-estar passageiro." Naquela noite, depois que ele foi embora, eu não consegui dormir. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, tentando processar tudo o que tinha descoberto. Meu filho estava me roubando. Estava falsificando minha assinatura. Estava planejando me internar num asilo contra minha vontade. Estava desviando meu dinheiro.
E eu não fazia a menor ideia de há quanto tempo aquilo estava acontecendo. Mas junto com a dor, com a tristeza, com a sensação de traição, começou a crescer dentro de mim uma outra coisa. Raiva. Uma raiva fria, calculada, determinada. Ele achava que eu era uma velha boba, fácil de manipular, que não ia perceber nada? Ele realmente pensava que podia me descartar assim, depois de tudo que eu fiz por ele? Pois ele não sabia com quem estava mexendo. Porque tem uma coisa que o Lucas não sabia sobre mim. Tem uma coisa que ninguém da minha família sabia, na verdade. Quando meu marido faleceu, além da casa em Perdizes, além da conta bancária que todo mundo conhecia, ele deixou outras coisas. O Roberto era um homem discreto, reservado. Ele tinha investimentos que nem eu conhecia direito. Tinha propriedades que estavam no nome dele, que nunca foram inventariadas porque ninguém além de mim sabia que existiam. Depois que ele morreu, quando fui arrumar os papéis dele, descobri um cofre escondido no escritório. Dentro tinha documentos de 2 apartamentos alugados na região da Paulista, rendendo uma boa grana todo mês. Tinha ações de empresas, aplicações em renda fixa, títulos do Tesouro. Tinha até uma pequena chácara no interior de São Paulo, em Itatiba, que ele tinha comprado como investimento e nunca tinha comentado comigo. O advogado que cuidou do inventário me orientou a não falar sobre esses bens para ninguém, para evitar brigas familiares, disputas, essas coisas. Dona Carmen, a senhora tem 3 filhos. Se eles souberem de tudo isso agora, vai ser uma confusão. Deixa quieto, vai recebendo os aluguéis, vai vivendo sua vida, e quando chegar a hora certa, a senhora divide tudo certinho. Eu segui o conselho dele. Então, enquanto meus filhos achavam que eu vivia só com a pensão do Roberto e com uma aposentadoria mixuruca, eu tinha uma renda mensal de quase R$ 15.000 só de aluguéis. Tinha mais de R$ 500.000 em investimentos. Tinha propriedades que valiam facilmente 2 milhões. E o Lucas, coitado, achando que ia me roubar uma casinha em Perdizes e uns trocos na poupança. Mas não era só isso. Tem outra coisa que ninguém sabia. Minha família tinha vindo de Portugal, como eu já contei. E em Portugal, na região do Porto, meu avô tinha deixado propriedades para a minha mãe. Quando ela faleceu, há 10 anos, aquilo passou para mim. Nunca mexi, nunca quis vender. Ficou lá parado, rendendo um aluguelzinho que cai numa conta em euros que eu nem olhava. Mas agora, deitada naquela cama, olhando para o teto, eu comecei a pensar. Comecei a planejar. Se o Lucas queria me tratar como uma velha gagá, então era exatamente isso que eu ia ser. Ia continuar assinando os papéis que ele trouxesse, ia continuar fingindo que estava esquecida, confusa, perdida. Mas por baixo dos panos, eu ia descobrir exatamente até onde ia aquela traição, quem mais estava envolvido e qual era o plano completo dele. E então, no momento certo, eu ia virar o jogo de um jeito que ele nunca ia esquecer. Na manhã seguinte, liguei para o Dr. Henrique, o advogado que tinha cuidado do inventário do Roberto. Marquei uma reunião discreta no escritório dele e contei tudo. Mostrei as fotos que tinha tirado dos documentos no porta-malas. Ele analisou tudo com cuidado, e o que me disse me deixou ainda mais furiosa. Dona Carmen, isso aqui é falsificação ideológica. Essa procuração é falsa. Essa assinatura não é a senhora. Essas transferências bancárias são crime de estelionato. E se ele te internar contra sua vontade, é cárcere privado. Seu filho pode pegar facilmente uns 5, 6 anos de cadeia por isso tudo. Eu ouvi em silêncio, absorvendo cada palavra. Mas o que a senhora quer fazer? Quer que eu entre com uma ação? Quer denunciar a polícia? Eu respirei fundo. Não, ainda não. Primeiro eu quero saber tudo. Quero descobrir até onde isso vai. Quem mais está envolvido? Quanto ele já roubou? Qual é o plano completo? E quando eu souber de tudo, aí sim a gente age. O Dr. Henrique me olhou com uma expressão que era meio surpresa, meio admiração. A senhora tem certeza? Porque quanto mais tempo esperar, mais ele pode roubar. Eu sorri. Tenho certeza. Pode deixar que eu sei o que estou fazendo. Saí de lá com um plano.
O Dr. Henrique ia investigar todas as movimentações financeiras da minha conta, ia rastrear para onde o dinheiro estava indo, ia verificar se havia outras procurações falsas, outros documentos forjados, e ia fazer tudo isso discretamente, sem que ninguém soubesse. Enquanto isso, eu ia continuar minha vida normal, sendo a velhinha bobinha que o Lucas achava que eu era. Nos dias seguintes, continuei agindo como se nada tivesse acontecido. O Lucas apareceu de novo na quarta-feira, trazendo mais papéis para eu assinar. Mãe, isso aqui é só uma atualização do seu cadastro no banco. Precisa assinar aqui e aqui. Eu assinei, mas antes tirei foto de tudo discretamente. Mandei tudo para o Dr. Henrique. A Jéssica também continuou aparecendo, sempre carinhosa, sempre solícita. Um dia, ela chegou com uma caixa de bombons e um sorriso enorme. Sogra, trouxe seu favorito, aquele de licor que a senhora adora. Nós sentamos para tomar café e no meio da conversa ela comentou: Carmen, tenho uma amiga que trabalha num residencial para idosos maravilhoso. Tem enfermagem 24 horas, alimentação balanceada, atividades recreativas. É em Cotia, um lugar lindo, cheio de verde. A gente devia ir visitar um dia desses, só para conhecer. Nunca se sabe quando vai precisar, né? Eu sorri e concordei. Que boa ideia, Jéssica. Realmente a gente nunca sabe. Na minha idade, qualquer coisa pode acontecer. Ela pareceu satisfeita com minha resposta. Mal sabia ela que eu já tinha anotado o nome daquele lugar, já tinha pesquisado e já tinha descoberto que era exatamente um dos asilos que estava circulado nos folhetos que encontrei no carro do Lucas. Uma semana depois, o Dr. Henrique me ligou, pedindo para ir ao escritório dele urgentemente. Quando cheguei, a expressão no rosto dele era grave. Dona Carmen, senta aqui. O que eu vou te contar não é fácil. Ele abriu uma pasta cheia de documentos na minha frente. Consegui rastrear as movimentações. Nos últimos 6 meses, seu filho desviou quase R$200 mil da sua conta. O dinheiro foi sendo transferido aos poucos, em valores que não chamassem atenção, para uma conta conjunta que ele tem com essa mulher das fotos. O nome dela é Fabiana, é divorciada, tem 2 filhos adolescentes. R$200 mil. Eu senti o sangue subir na cabeça. Continua, pedi. Tem mais. Ele tentou vender sua casa, sim. Já tinha até encontrado um comprador, um empresário que estava disposto a pagar R$800 mil à vista. O plano era te fazer assinar a escritura dizendo que era outro documento, te internar no asilo no dia seguinte e sumir com o dinheiro. A Jéssica não sabe de nada disso, aliás. Ela realmente acha que você está com problemas de memória, com início de Alzheimer. Foi isso que o Lucas contou para ela. Ela acha que está te ajudando. Então a Jéssica era só uma boba manipulada, assim como eu. Aquilo mudava um pouco as coisas, mas não mudava o principal. Meu filho era um monstro. E tem uma coisa que eu descobri que vai te chocar ainda mais, continuou o Dr. Henrique. Conversando com um colega que trabalha em família, descobri que o Lucas já tentou fazer isso antes, com a mãe da Jéssica. Há 4 anos, quando a sogra dele ficou viúva, ele convenceu ela a assinar uns papéis, desviou parte da herança dela. Ela descobriu, ameaçou denunciar e ele devolveu o dinheiro. Mas a condição foi que ela nunca mais falasse com a filha sobre isso. A mulher ficou tão traumatizada que se afastou da família, mora em Curitiba agora, mal fala com a própria filha. Eu estava tremendo de raiva. Esse monstro já tinha feito isso antes? E eu não sabia de nada. O Dr. Henrique colocou a mão no meu ombro. Calma, Dona Carmen, é por isso que a gente precisa agir com inteligência. Se a gente só denunciar ele agora, ele pode até ser preso, mas vai sofrer pouco. Eu tenho uma ideia melhor. Que tal a gente dar uma lição que ele nunca vai esquecer? Foi assim que começamos a planejar minha vingança. E eu garanto para você que está me ouvindo, foi a coisa mais satisfatória que já fiz na vida. Primeiro passo era deixar ele achar que estava ganhando. Que eu estava cada vez mais confusa, mais vulnerável, mais fácil de manipular. Comecei a fingir esquecimentos. Ai, Lucas, onde deixei minha bolsa? Não lembro onde coloquei meus óculos. Ele adorava. Sempre com aquele sorrisinho de satisfação.
achando que o plano dele estava funcionando perfeitamente. Assinei todos os papéis que ele trouxe. A procuração falsa? Assinei. O documento autorizando não sei o quê? Assinei. Tudo. Mas o Dr. Henrique tinha me orientado a fazer uma coisa esperta. Antes de assinar, eu mudava um pouquinho a assinatura. Bem sutil, de um jeito que a pessoa comum não perceberia, mas que um perito grafotécnico identificaria na hora como sendo feita sob coação ou falsificada. Enquanto isso, o Dr. Henrique estava trabalhando nos bastidores. Ele entrou em contato com a ex-sogra do Lucas, a mãe da Jéssica, que estava em Curitiba. A princípio, ela não quis conversar. Estava com medo. Mas quando explicamos a situação, quando ela entendeu que outra pessoa estava passando pelo mesmo que ela tinha passado, concordou em ajudar. Ela deu um depoimento completo sobre o que o Lucas tinha feito com ela e disse que estaria disposta a testemunhar se fosse necessário. Também começamos a juntar provas. Toda vez que o Lucas aparecia em casa, eu deixava meu celular gravando áudio, escondido no aparador da sala. Consegui gravar várias conversas onde ele me pressionava a assinar coisas, onde ele falava sobre eu estar esquecida, sobre eu precisar de ajuda. Tudo documentado, tudo guardado. O Dr. Henrique também contratou um investigador particular para seguir o Lucas. E foi aí que descobrimos que a situação era ainda pior do que imaginávamos. O Lucas não só estava me roubando e traindo a esposa. Ele tinha dívidas enormes. Devia para a agiota, tinha empréstimos em vários bancos, estava com o nome sujo na praça. A tal da Fabiana também estava endividada até o pescoço. Os dois tinham planejado pegar meu dinheiro, minha casa, tudo, para pagar as dívidas e recomeçar a vida juntos, provavelmente em outra cidade. E sabe o que mais dói? Descobri que ele tinha prometido para os meus netos, os filhos dele com a Jéssica, que iam morar na casa da vovó, que a vovó ia para um lugar onde iam cuidar melhor dela e eles iam ficar com a casa com o quintal. Ele estava usando meus próprios netos como álibi, fazendo as pobres crianças acharem que aquilo era uma coisa boa. Deixei aquilo ferver dentro de mim por semanas. Cada nova descoberta era uma facada, mas eu me mantinha firme. Continuava sendo a velhinha confusa, a mãezinha bobinha que não entendia nada da vida. E o Lucas cada vez mais confiante, cada vez mais certo de que ia conseguir. Até que chegou o dia marcado. O Lucas apareceu em casa numa quinta-feira de manhã, com a Jéssica e com um senhor de terno que ele apresentou como um tabelião. Mãe, lembra que a gente conversou sobre vender a casa? Hoje a gente vai assinar os papéis finais. É rápido. É só uma assinaturinha aqui, outra ali, e pronto. A senhora vai poder ir para aquele lugar lindo em Cotia que a Jéssica te mostrou. Vai ter gente cuidando da senhora o tempo todo. Vai ser maravilhoso. Eu olhei para aquelas 3 pessoas na minha sala. A Jéssica com um sorriso genuíno, realmente achando que estava me ajudando. O tal tabelião com cara de poucos amigos, provavelmente comprado pelo Lucas. E meu filho, meu próprio filho, com aquele olhar de quem já estava contando o dinheiro na cabeça. Sabe, Lucas, eu disse com voz fraca e trêmula. Tem uma coisa que eu preciso te contar antes de assinar esses papéis. Ele pareceu um pouco impaciente, mas manteve o sorriso falso. Claro, mãe. O que é? Eu respirei fundo. É sobre uma herança que seu pai deixou. Eu nunca contei para ninguém, mas acho que agora é a hora certa. Vi os olhos dele brilharem. Ele estava achando que ia ter ainda mais dinheiro para roubar. Que herança, mãe? Papai deixou mais alguma coisa? Eu fingi que ia falar, mas de repente me levantei. Ai, deixa eu pegar os documentos para te mostrar. Está tudo guardado no meu quarto. Comecei a andar em direção ao corredor, mas parei e olhei para trás. Aliás, Lucas, será que você pode ir lá no carro buscar minha bolsa? Acho que esqueci lá. Estou tão esquecida ultimamente. Ele foi, e no momento em que saiu pela porta, eu dei o sinal. O sinal para o Dr. Henrique, que estava escondido no meu quarto junto com 2 policiais e um oficial de justiça. Eles entraram na sala, mostrando os documentos. A cara da Jéssica foi de puro choque. O tabelião tentou sair correndo, mas foi barrado na porta.
E quando o Lucas voltou com minha bolsa na mão e viu aquela cena, a cor sumiu completamente do rosto dele. Lucas Fernando da Silva, disse o oficial de justiça. Você está sendo autuado por falsificação de documento, estelionato, apropriação indébita e tentativa de cárcere privado. Os policiais se aproximaram dele. Tem o direito de ficar calado. Tudo o que disser pode ser usado contra você. Mãe! A voz dele saiu num fio. Mãe, o que está acontecendo? Eu me aproximei dele, olhei bem nos olhos dele e pela primeira vez em meses deixei cair a máscara de velhinha boba. O que está acontecendo, meu filho? É que a velha Gagá aqui não é tão Gagá assim. Fui até a mesa, peguei uma pasta que o Dr. Henrique tinha trazido e comecei a jogar papéis em cima da mesa de centro. Isso aqui são os extratos bancários mostrando os 200 mil reais que você roubou de mim. Isso aqui são as conversas com sua amante, planejando me internar e ficar com minha casa. Isso aqui é o depoimento da mãe da Jéssica, contando como você fez a mesma coisa com ela há 4 anos. Isso aqui são as gravações de todas as vezes que você veio aqui me manipular, me fazer assinar papéis falsos, me fazer achar que eu estava louca. A Jéssica tinha a mão na boca, em choque absoluto. Lucas, é verdade? Você fez isso com minha mãe também? É por isso que ela se afastou da gente? Ela começou a chorar. E você está me traindo? Tem outra mulher? O Lucas tentou falar, tentou se explicar, mas não saía nada. Ele estava em estado de choque, tentando processar como a situação tinha virado completamente contra ele. Sabe qual é a melhor parte? Continuei. Você ficou esses meses todos planejando roubar minha casinha de perdizes e uns trocados na poupança. Mas o que você não sabe é que seu pai deixou muito mais do que isso. Muito mais. Tem 2 apartamentos alugados na Paulista. Tem aplicações e investimentos que somam mais de R$500 mil. Tem uma chácara em Itatiba. E tem propriedades em Portugal que valem uma fortuna. Tudo em meu nome. Tudo que você nunca, nunca vai ver a cor. Vi a realização batendo nele. Ele tinha se dado tanto trabalho, tinha se arriscado tanto para roubar migalhas, quando o verdadeiro tesouro estava lá o tempo todo, sem ele saber. Mas relaxa, eu disse, pegando mais um papel da pasta. Isso aqui é o meu testamento novo, que eu fiz na semana passada. Está tudo documentado, tudo registrado em cartório. Seus irmãos, a Patrícia e o Fernando, vão receber a parte deles. Os seus filhos também vão ter uma parte guardada em fideicomisso para quando ficarem maiores de idade. Até a Jéssica, que foi enganada por você, vai receber uma quantia para recomeçar a vida dela e das crianças longe de você. Mas você? Você não vai receber absolutamente nada. Nada. Nenhum centavo. Você não pode fazer isso. Ele finalmente conseguiu falar, a voz saindo num grito desesperado. Eu sou seu filho. Você não pode me deserdar. Eu me aproximei mais ainda, olhando bem fundo nos olhos dele. Posso sim, e acabei de fazer. Mas sabe o que é melhor? Você ainda vai ser preso. Vai responder por todos esses crimes. E quando sair, vai ter que reconstruir sua vida do zero, porque sua esposa vai te deixar, seus filhos vão saber o tipo de pessoa que você é, e você não vai ter um único centavo do meu dinheiro para te ajudar. Os policiais colocaram as algemas nele. Ele estava pálido, suando frio, tremendo. Enquanto o levavam para fora, ele ainda tentou apelar. Mãe, por favor, eu vou devolver o dinheiro. Eu estava desesperado, estava com dívidas. Por favor, não faz isso comigo. Pensa nos seus netos, pensa na família. Eu não respondi. Só olhei enquanto eles colocavam ele dentro da viatura policial. A Jéssica desabou no sofá, chorando descontroladamente. Fui até ela e coloquei a mão no ombro dela. Jéssica, você não sabia de nada disso. Eu sei. Você foi enganada tanto quanto eu. Por isso eu vou te ajudar, viu? Você e as crianças. Vocês podem ficar aqui em casa o tempo que precisarem. Vou pagar um advogado para cuidar do seu divórcio e vou garantir que você tenha condições de recomeçar. Ela me olhou com os olhos vermelhos de tanto chorar. Por quê? Por que está sendo boa comigo depois de tudo? Eu dei um sorriso triste. Porque você é a mãe dos meus netos.
porque você também foi vítima dele. E porque eu sei como é estar na mão de alguém que você confia e ser traída. Não vou fazer com você o que ele fez com a gente. Nos dias seguintes, a história vazou. A família toda ficou sabendo. A Patrícia ligou de Florianópolis, chocada. Mãe, eu não acredito. O Lucas fez isso? Como ele pôde? O Fernando veio de Brasília furioso, querendo ir na delegacia bater no irmão. Precisei acalmar os dois, explicar tudo nos mínimos detalhes. O processo judicial começou. O Lucas tentou de tudo. Tentou dizer que estava inventando história, que eu estava senil, que as provas eram falsas. Mas tinha evidência demais. As gravações, os depoimentos, os documentos, tudo apontava para a culpa dele. A ex-sogra dele foi lá de Curitiba prestar depoimento, contando tudo o que ele tinha feito com ela. A tal Fabiana, a amante, tentou fugir, mas foi encontrada e também teve que responder por cumplicidade. O julgamento foi rápido. Com tantas provas, nem teve muito o que discutir. O Lucas foi condenado a 5 anos de prisão em regime semiaberto, mais a devolução do dinheiro que roubou com juros e correção. Como ele não tinha como pagar, a justiça bloqueou todos os bens que ele tinha em nome dele, incluindo o carro onde eu tinha descoberto tudo. A Jéssica entrou com o divórcio, pediu a guarda total dos meninos e conseguiu. O juiz determinou que o Lucas só poderia ver os filhos com supervisão e, ainda assim, só depois de cumprir metade da pena. As crianças ficaram morando comigo por alguns meses, até a Jéssica conseguir se reorganizar financeiramente. Como prometi, paguei um bom advogado para ela e dei uma quantia para ela alugar um apartamento e começar de novo. Sabe o que aconteceu com aquele e-mail anônimo? Descobri quem tinha mandado. Foi a Fabiana. Isso mesmo, a amante do Lucas. Ela tinha mandado aquele e-mail porque tinha brigado com ele, porque tinha descoberto que ele estava enrolando ela, prometendo que iam ficar juntos, mas nunca tomando atitude. Ela mandou o e-mail para me alertar como forma de vingança contra ele. No fim, acabou se ferrando também, mas foi ela que detonou tudo. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, minha vida mudou completamente. Continuo morando na minha casa em Perdizes, nas minhas roseiras, nos meus temperos. Mas agora eu viajo. Fui para Portugal conhecer as propriedades da família, fiquei 2 meses por lá, matando a saudade das minhas raízes. Fui para Florianópolis visitar a Patrícia e os netos dela. Fui para Brasília conhecer a namorada nova do Fernando. Entrei para um grupo de dança sênior. Comecei a fazer aquarela, uma coisa que sempre quis aprender, mas nunca tinha tempo. Fiz novos amigos, tenho uma vida social ativa. E sabe de uma coisa? Estou feliz, genuinamente feliz. Pela primeira vez em muito tempo, estou vivendo para mim, não para os outros. A Jéssica e eu nos tornamos muito próximas. Ela descobriu que foi tão vítima quanto eu, e criamos um vínculo forte. Os meus netos vêm aqui todo fim de semana, e eu conto histórias para eles. Histórias de verdade, não mentiras como o pai deles contava. Eles sabem o que aconteceu de uma forma adaptada para a idade deles, e sabem que sempre podem contar comigo. O Lucas cumpriu metade da pena e saiu em liberdade condicional há 3 meses. Tentou entrar em contato comigo, mandou cartas pedindo perdão, dizendo que estava arrependido. Não respondi nenhuma. Não porque eu tenha raiva. A raiva já passou, mas porque eu simplesmente não tenho mais nada para falar com ele. Ele fez suas escolhas. Agora tem que viver com as consequências. Meus outros filhos receberam a parte deles da herança em vida. Quis fazer assim, para poder ver eles aproveitando, sabe? A Patrícia abriu a confeitaria que sempre sonhou em ter. O Fernando fez uma pós-graduação em Portugal e agora está morando lá, trabalhando numa empresa internacional. E estou guardando uma parte generosa para cada um dos meus netos, em contas que eles só vão poder acessar quando completarem 25 anos. Semana passada fui visitar o Lucas na casa onde ele está morando agora, um quartinho alugado na Zona Leste. Não entrei. Só olhei de longe, vi ele saindo para trabalhar num mercado perto dali. Ele está carregando caixas, ganhando salário mínimo, tentando reconstruir a vida. Vi que ele emagreceu, que tem cabelos brancos que não tinha antes,
que parece ter envelhecido 10 anos em 2. E sabe o que eu senti? Pena. Não dó, não vontade de ajudar, mas pena de alguém que tinha tudo e jogou fora por ganância. Ele tinha uma família que o amava, uma mãe que faria qualquer coisa por ele, filhos lindos, uma esposa dedicada, e trocou tudo isso por dinheiro que ele nem chegou a aproveitar. Olhando para trás, para tudo o que aconteceu, eu aprendi algumas lições importantes. Primeiro, que amor de mãe tem limite sim. A gente ama os filhos incondicionalmente, mas isso não significa aceitar tudo, permitir tudo, passar a mão na cabeça para tudo. Tem hora que amor significa colocar limites, significa dizer não, significa deixar a pessoa enfrentar as consequências dos próprios atos. Segundo, aprendi que a gente nunca pode se anular completamente pelos outros. Eu passei a vida inteira me dedicando à família e não me arrependo disso, mas eu me perdi no meio do caminho. Esqueci quem eu era além de mãe, de esposa, de dona de casa. E quando fiquei sozinha, quando meu marido morreu, eu não sabia mais quem era Carmen. Levou uma traição brutal do meu próprio filho para eu despertar e redescobrir minha força, minha identidade, meu valor. Terceiro, aprendi que idade é só um número. Eu tenho 65 anos hoje e estou mais viva, mais ativa, mais determinada do que estava aos 40. Aquela conversa de "é normal na sua idade" era só uma forma de me manipular, de me enfraquecer, de me fazer sentir incapaz. Mas eu sou capaz. Muito capaz. E vou continuar sendo enquanto Deus me der saúde. E quarto, aprendi que vingança não precisa ser algo sujo ou malvado. Não precisa ser sobre rebaixar a outra pessoa ou se tornar igual a ela. Minha vingança foi simplesmente não deixar que me roubassem. Foi defender o que era meu, foi garantir que a justiça fosse feita. E foi me libertar de uma relação tóxica que estava me destruindo por dentro. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher diferente. Vejo cabelos brancos que não escondo mais. Vejo rugas que ganhei ao longo de uma vida inteira de experiências. Vejo olhos que já choraram muito, mas que agora brilham de novo. Vejo uma sobrevivente, uma guerreira, uma mulher que não se deixou abater, que não se deixou destruir, que se levantou e reconquistou sua vida. E sabe de uma coisa que me deixa especialmente orgulhosa? Minha história inspirou outras mulheres. Depois que tudo veio à tona, recebi mensagens de outras mães, outras avós, passando por situações parecidas, sendo roubadas pelos filhos, sendo manipuladas, sendo feitas de bobas. E muitas delas, depois de ouvir minha história, tiveram coragem de se defender também. Tem uma senhora, a Dona Marisa, que conheci no grupo de dança. Ela estava sendo roubada pelo filho, exatamente como eu fui. O filho dela pegava a aposentadoria dela todo mês e dava só uma mixaria para ela viver. Quando ela me contou isso, eu apresentei ela ao Dr. Henrique. Hoje ela já recuperou o dinheiro, já denunciou o filho e está morando sozinha num apartamento pequeno mas digno, vivendo com a própria aposentadoria. Tem outra, a Dona Célia, que estava sendo pressionada pela nora a vender a casa e ir morar num asilo. Quando ouviu minha história, ela acordou para o que estava acontecendo, botou a nora para correr e hoje está firme e forte na casa dela, que é dela e de mais ninguém. Essas histórias me enchem de satisfação, porque no fim, meu sofrimento, minha dor, minha história toda serviu para alguma coisa maior. Serviu para acordar outras mulheres que estavam sendo abusadas e não percebiam. Serviu para mostrar que a gente não precisa aceitar tudo calado só porque é mãe, só porque é avó, só porque é mulher. Às vezes me perguntam se eu tenho algum arrependimento. Se eu mudaria alguma coisa se pudesse voltar atrás. E a verdade é que sim, mudaria. Teria dado mais atenção aos sinais. Teria sido menos boazinha, menos permissiva quando o Lucas era criança. Porque olhando para trás, já tinha sinais desde cedo. Pequenas mentiras, pequenas manipulações, pequenos abusos que eu deixava passar porque era meu filho, porque achava que era fase, porque achava que ele ia mudar. Mas a vida é feita de escolhas, e as escolhas dele não são responsabilidade minha.
Eu fiz o melhor que pude com as informações e as condições que tinha na época. Não fui uma mãe perfeita, mas fui uma mãe presente, amorosa, dedicada. E se mesmo assim ele escolheu o caminho que escolheu, isso é com ele, não comigo. Hoje é véspera de Natal e vou passar com a Patrícia, o Fernando, a Jéssica e todos os meus netos. Vamos fazer a ceia aqui em casa, na minha mesa grande da sala de jantar onde já passei tantos natais. Vai ter peru, farofa, arroz com passas, rabanada, tudo que a gente ama. Vai ter risadas, abraços, histórias, amor verdadeiro. O Lucas não vai estar. Não porque eu proibi, mas porque ele não foi convidado. E mesmo se fosse, sei que não viria. Porque ele sabe que perdeu o direito de sentar a essa mesa. Não por minha causa, mas pelas próprias escolhas dele. E sabe de uma coisa? Vamos estar bem. Vamos estar completos, mesmo sem ele. Porque família não é só sobre laços de sangue. É sobre respeito, sobre amor verdadeiro, sobre estar presente nos momentos bons e ruins. É sobre lealdade, honestidade, cumplicidade. E tudo isso a gente tem, mesmo sem ele. Então, para você que está me ouvindo agora, eu quero deixar uma mensagem. Se você está passando por algo parecido, se tem alguém na sua vida te manipulando, te fazendo sentir pequena, te roubando seja dinheiro ou dignidade, saiba que você não precisa aceitar isso. Não importa quem seja essa pessoa. Pode ser filho, filha, neto, neta, marido, esposa, qualquer um. Você tem o direito de se defender. Você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de proteger o que é seu e de viver com dignidade. E se você já se defendeu, se já passou por essa luta e saiu do outro lado, eu te digo uma coisa. Você é mais forte do que imagina. A dor passa, a decepção passa, a tristeza passa. O que fica é a lição, é o crescimento, é a certeza de que você é capaz de superar qualquer coisa. Não deixe ninguém te diminuir por causa da sua idade. Não deixe ninguém te fazer sentir incapaz. Não deixe ninguém te convencer de que você não tem mais valor, de que suas melhores dias já passaram. Porque isso é mentira. Enquanto houver vida, há possibilidade. Possibilidade de recomeçar, de se reinventar, de ser feliz. Eu tenho 65 anos e estou vivendo a melhor fase da minha vida. Tenho liberdade, tenho saúde, tenho recursos, tenho pessoas que me amam de verdade. Tenho hobbies, tenho sonhos, tenho planos. E não vou deixar ninguém, nunca mais, tirar isso de mim. Então te convido a fazer o mesmo. A não aceitar migalhas de afeto. A não se conformar com relacionamentos tóxicos só porque são família. A valorizar quem te valoriza e a se afastar de quem te faz mal. A vida é curta demais para a gente desperdiçar com pessoas que não merecem nosso tempo, nossa energia, nosso amor. E você, que está me ouvindo agora, o que faria no meu lugar? Se descobrisse que seu próprio filho estava te roubando, planejando te internar num asilo, te tratando como descartável, teria a coragem que eu tive? Teria a força para reagir? Ou deixaria passar por medo, por pena, por amor mal colocado? Conta para mim aqui nos comentários. Quero saber sua opinião. Você acha que fui muito dura? Acha que fiz certo? O que você faria diferente? Me conta sua história também se você passou por algo parecido. Vamos criar uma rede de apoio, uma comunidade de pessoas que não aceitam ser maltratadas, independente de quem seja o agressor. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com outras pessoas. Principalmente com aquelas mulheres mais velhas que você conhece, que podem estar passando por algo parecido sem perceber. Às vezes uma história como a minha pode abrir os olhos de alguém, pode salvar alguém de um destino terrível. Obrigada por ter me ouvido até aqui. Obrigada por ter me dado seu tempo, sua atenção. Espero que minha história tenha te inspirado, te fortalecido, te mostrado que nunca é tarde para recomeçar, para se defender, para ser feliz. E lembra, você é forte, você é capaz, você é valiosa. Não importa o que ninguém diga, não importa quantos anos você tem. Você merece respeito, merece amor, merece dignidade.
E se não estiver recebendo isso de quem deveria te dar, então é hora de mudar. É hora de lutar por você mesma. Um beijo no coração de cada um que me ouviu. E que Deus abençoe sua vida, hoje e sempre.